Olá, graça e paz. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente. Vamos fazer uma breve reflexão em Joel, capítulo 2, verso 12. Diz assim: Assim diz agora mesmo o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai os vossos corações, e não os vossos vestidos. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Aqui a palavra está nos advertindo a nos convertermos ao nosso Senhor, mas de todo o coração, não uma conversão falsa, uma fé fingida, um cristianismo fingido, uma religiosidade aparente, mas sem efeitos próprios. Convertei-vos de todo o vosso coração. Deus, Ele conhece além do que eu conheço. Eu conheço o que eu vejo. Deus conhece o coração. Eu contemplo a estética. Deus conhece o íntimo do meu ser. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe aquele que serve a Ele de verdade. Deus, Ele sabe aquele que está na igreja para fazer a vontade dEle. Deus sabe quem é e quem não é. E diante de Deus não adianta fingir. Não adianta colocar máscara, porque Deus arranca. Então, convertei-vos a Deus de todo o vosso coração. Isso com jejuns. Faça jejuns. Chore na presença de Deus. É preciso termos a consciência que Deus, Ele quer corações arrependidos, corações voltados a Ele, corações que o amam sem interesse, pessoas que amam a Deus de fato, pessoas que amam a sua obra, pessoas que estão para somar, pessoas que estão ali para servi-lo, para servir o reino. E não só pessoas que estão à procura de status, de fama, de cargo. Tudo isso são consequências que Deus traz após ver o seu trabalho frutífero de coração para Ele. Então, hoje, nesta tarde, a voz de Deus clama aos seus ouvidos: se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros. Pare de olhar para o lado, olhe para Jesus. Pare de olhar para o outro. Aprenda a olhar somente para o nosso alvo, que é Cristo. Aprenda a olhar somente para Jesus, porque quem olha para Jesus não cai. Quem olha para o irmão do lado cai. Quem olha para o irmão do outro lado peca. Mas quando você olha para Jesus, Jesus é perfeito, Jesus é poderoso, Jesus é santo. A palavra de Deus é pura. Quando você olha para Jesus, você permanece de pé, porque Jesus te fortalece, Jesus te sustenta. Jesus é a resposta para todos os seus questionamentos interiores. Busque a Deus, que Ele virá com resposta.
Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Abra o seu coração, ouça a voz de Deus. A voz de Deus clama aos seus ouvidos, se arrependa. Se arrependa enquanto é tempo. O dia de amanhã não te pertence. Você não tem o amanhã ao seu dispor. Tudo que você tem é o hoje. E o que você tem feito com o hoje que Deus te deu? O que você tem feito? Você tem aproveitado da melhor forma ou tem desperdiçado o seu dia, os seus dias, os seus minutos, as suas horas? Eu não sei com quem que Deus quer falar, mas tem alguém aí que precisa ouvir. Deus quer que você se arrependa rápido. Se arrependa dos seus pecados, porque Deus, Ele é poderoso para te perdoar. Se arrependa de todo o coração. Não adianta se arrepender diante dos homens com fingimento, com coração hipócrita, não. Rasgue o seu coração diante de Deus. Rasgue, tira as máscaras. Diante de Deus, todos nós somos... Deus nos vê como nós viemos ao mundo. Então, diante de Deus, você não precisa de máscaras, não precisa aparentar algo que você não é, porque com Deus não rola, não funciona assim. Deus te conhece como você é. Deus conhece aquela parte sua que ninguém conhece. Deus conhece o seu interior, que muitas das vezes é mau, perverso. Ele conhece. E Ele pede que você se arrependa. Enquanto Deus está te dando oportunidade, se arrependa hoje. Você não conhece o seu dia de amanhã. E não se engane. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Toma cuidado com o seu plantio hoje. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. E isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai os vossos corações, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, glória a Deus, porque Ele sim é misericordioso, é compassivo, Ele demora a irar-se, e é grande em beneficência e se arrepende do mal. O homem não tem misericórdia. Deus sim. Deus, Ele é misericordioso, compassivo, bondoso, longânimo. Ele demora a se irar. E exatamente por isso muitas pessoas brincam de servir a Deus. Elas brincam com o pecado. Vivem uma vida dupla, achando que a misericórdia de Deus vai alcançá-la o tempo que ela quiser. Mas não é assim. Tudo tem limite. Nós, enquanto seres humanos, temos um limite. Com Deus é a mesma forma. Deus é amor. Mas Ele é fogo consumidor para aqueles que brincam com a sua palavra. Até quando você vai brincar? Se arrependa. Deus está falando para alguém aqui hoje, se arrependa. Glória a Deus. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Deus, Ele é misericordioso a ponto de, se você se arrepender deste mal, se você se arrepender dos seus pecados, do que você tem feito de obscuro, de sujo, de mal, Ele vai se arrepender do que Ele já projetou para você. Mas para isso é preciso se arrepender. Deus, Ele abomina o mal. Deus ama o ser humano, mas abomina o pecado,
abomina a maldade. Até quando você vai brincar com Deus? A misericórdia de Deus tem limite. Ele é misericordioso e ele é amor. Mas ele é fogo consumidor, porque Deus conhece os corações que brincam com a graça. Deus conhece aquele que é sincero, aquele que errou, se arrependeu e se levanta. E Deus conhece aquele que vive na prática do engano, fazendo maldade para um e para outro. Deus conhece. E se você não se arrepender, o castigo de Deus virá sobre ti. Mas aqui a palavra está falando. Se você se arrepender, quem sabe, Deus se arrependerá do mal que ele iria lançar na sua vida. Não brinque com a graça de Deus. Deus ama, Deus é amor. Você não tem noção do amor de Deus. Quem conhece Deus de verdade sabe a profundidade desse amor. Eu conheço a profundidade, a dimensão desse amor, porque eu fui alcançada por ele. Então não brinque com a graça de Deus. Não brinque. Se arrependa. Hoje Deus está falando com alguém, se arrependa. Rápido. De todo o seu coração. Para Deus ter misericórdia da sua alma. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te guarde. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em vossos corações. E eu repito, tem alguém aqui que precisa ouvir esta mensagem e tomar uma atitude antes que o pior aconteça. Amém? Que Deus te abençoe. E Deus te guarde. Não brinque com a graça de Deus. Deus te abençoe.